desde já que está sendo gravado este programa. Quero dar os bons dias a todos. Neste momento são 9 horas e 30 minutos, falando aqui da costa leste do Ceará. Este novo programa de rádio. Então, a configuração, ela será bem simples, onde nós iremos falar sobre o tema trazido, que propomos, Ministério da Economia ou Consciência da Abundância. Iremos trazer aqui algumas percepções. Nesta manhã de sábado, tem chovido muito aqui nesta região. Hoje está um dia bonito de sol, muita borboleta, muito passarinho, e nós precisamos, é bom que a gente se ligue nas coisas positivas da vida. E este programa de rádio, ele essencialmente irá focar na questão de nós pensarmos um pouco sobre as nossas percepções da realidade, percepções de vida. Quantos de nós, afinal, é que têm coragem para questionar as coisas que sabem? Muitos acreditam que têm, sim, coragem de questionar a sua percepção de realidade, o seu conhecimento sobre as coisas, sobre a vida. Mas será que nós temos coragem de questionar tudo? Será que nós temos coragem de colocar em causa coisas que nós temos como certezas na nossa vida? Porque mesmo aquelas coisas que nós temos certeza de serem certas na nossa vida, é um exercício muito bom nós provarmos para nós próprios que sim, estamos certos. Ora, quero dar as boas-vindas a quem está chegando, informando que este programa de rádio está sendo gravado. Depois de nós falarmos um pouco sobre o assunto proposto, vamos abrir espaço para os ouvintes poderem participar. As participações terão um limite de tempo, entre 1 minuto e 2 minutos. Se quiser falar, perguntar, fazer algum comentário, basta clicar no seu nome, que vê aqui no programa, e aparecerá uma função de acenar. Depois, no final, eu abrirei para que mais pessoas possam, então, participar. E tem-nos sido induzido que existem pessoas demais no mundo, que o planeta não consegue produzir tanta comida para tanta gente, e que, por isso, uma das melhores soluções é diminuir a população mundial e reinventar formas de alimentação, como hoje nós estamos vendo, sendo proposto, já inserido em cardápios na Europa, proteína de origem de insetos. E, obviamente, tem sempre quem adira a essas modas, sem pensar muito sobre aquilo que está sendo dito. As pessoas tomam como verdade as suas percepções imediatistas, sem aprofundarem, sem se questionarem sobre aquilo que estão apercebendo. Sobre a questão da superpopulação mundial, eu lancei nos grupos, que eu já tinha feito isso, acredito que há uns 2 anos atrás, eu lancei umas contas mostrando a área aqui do estado do Ceará, em metros quadrados, e dividindo essa área
pelos 8 bilhões de seres humanos que o sistema de controle diz que alcançaremos futuramente, brevemente. Ora, se distribuirmos 8 bilhões de seres humanos no Ceará, teremos que cada um ocupará 18 metros quadrados, um pouco mais de 18 metros quadrados. Então quer dizer que toda a população da humanidade cabe no Ceará e ocupará o espaço de um pequeno apartamento. Quando nós abrimos essa conta para estados do Brasil um pouco maiores, começamos a encontrar medidas de dezenas de metros quadrados para cada pessoa, centenas de metros quadrados e até milhares de metros quadrados. Se abrirmos a conta para a área total do Brasil, e reparem que nós não estamos considerando a terra inabitável, como por exemplo montanhas rochosas ou partes mais desérticas, estamos falando apenas da terra como um todo. Se nós considerarmos o Brasil, começaremos a ter milhares de metros quadrados para cada pessoa. Ora, então começamos a ver que se colocarmos toda a humanidade dentro do Brasil, uma pessoa terá, digamos, 1000 metros, mais ainda, mas vamos dizer 1000 metros quadrados de terra para ela produzir comida para si. O que a experiência nos mostra, com projetos de permacultura, de agrofloresta, de agricultura mesmo, é que a terra produz muito, mas muito mais do que aquilo que nós conseguimos consumir. Basta olharmos a quantidade de sementes que existem dentro dos frutos. Um mamão tem imensas sementes. Quantas sementes tem um mamão? De cada semente nascerá um pé de mamão. Quantos mamões dá um pé de mamão? Então, de um mamão, quantos mamões nós conseguimos produzir? A mesma lógica nós podemos aplicar para melancias, para atas, ou fruta do conde, para maçãs e por aí vai. Então começamos a perceber que afinal não existe dificuldade de produzir muita comida. Então o que é que está a acontecer? É-nos induzido, desde que nós somos crianças, uma percepção de que existe muita gente no planeta. Por quê? Porque a maior parte de nós mora em cidades mais ou menos grandes, onde existem grandes concentrações de população. As pessoas passaram a viver umas em cima das outras ou umas coladas às outras. Isso dá-nos a percepção de que existe muita gente, principalmente nas grandes cidades. Nós olhamos e são prédios, apartamento em cima de apartamento, pessoas na rua a toda a hora e muito movimento de carros. Quando nós saímos de carro para algum lugar, nas estradas, são muitos carros também. Porém, quem tem o hábito de viajar, de carro principalmente, e se viajar de noite, mas de dia também é bom, mas de noite tem mais impacto. Se viajar de noite, vai reparar que a maior parte do caminho é escuro, não tem ninguém, não se vê viva a alma. Por exemplo, eu compartilhei também nos grupos uma imagem que nitidamente é feita a computador, mas existem imagens que as agências espaciais dizem que são imagens feitas a partir de estações espaciais, onde se vê o planeta à noite, todo iluminado, ali a região da Europa, dos Estados Unidos, África. Ora, quando nós viajamos na Europa, mais precisamente, eu nasci em Portugal, quando eu viajei, e viajei um bocado pela Europa, o que eu mais encontrei em Portugal
em Espanha, França e por aí afora, foi regiões desabitadas. A maior parte da terra desabitada, não tem ninguém. Nós andamos horas e horas sem encontrar viva alma. Então, o problema não é tanto a quantidade de pessoas. É a percepção que nos é dada desde que nós somos crianças de que nós somos muitos. Por estas contas matemáticas, por estas experiências vividas, não só por mim, mas podem ser confirmadas por outras pessoas, nós então apercebemos que a questão do excesso de população mundial é uma mentira. Isso é muito interessante. Se nós colocarmos isso perante uma turma de jovens, na escola, por exemplo, para eles fazerem essas contas em relação aos estados do Brasil, por exemplo, podemos abrir as portas das suas mentes para lhes questionar. Até onde vão as mentiras? Até onde vão as falsas percepções? Nós somos inseridos, digamos assim, nós nascemos dentro de um sistema que já está todo organizado, obviamente que tem o seu movimento de transformação civilizacional, de organização social, mas nós encontramos coisas como, por exemplo, o Ministério da Economia. Então é-nos colocado na cabeça que se nós somos muitos neste planeta e não há o suficiente para todos, então cada irmão deixa de ser um irmão e passa a ser um adversário que precisa ser combatido. No mínimo, precisa ser competido. Então começa a nascer o sentimento de competição. Se não há o suficiente para todos, eu preciso lutar, trabalhar, competir com aquele meu adversário para eu conseguir ter um pouco ou cada vez mais daquilo que não há o suficiente para todos. Então é preciso economizar. Surge aí, então, a ideia do Ministério da Economia. Só que como nós vemos, a lógica, a experiência vivida com a Terra, com a viagem, é que o que existe é a abundância. Verdadeiramente, o que existe é a abundância. Quantos de nós não reparou já que quando chove um pouco, a quantidade de plantas que surgem em todo o lugar é imensa. Então, por que economizar? Obviamente que nós podemos ser prudentes e armazenar grãos, armazenar produtos que nós consigamos armazenar, mas será que é preciso um desespero e o medo de falta de? Porque hoje em dia, com as tecnologias, porque as tecnologias não são ruins, as tecnologias são muito boas, olhem nós aqui a compartilhar ideias uns com os outros. Com as tecnologias que hoje existem, facilmente, se começar a existir carência de alguma coisa em uma parte do planeta, facilmente o planeta, dentro de um sentimento de união, pode suprir a falta de algo que exista numa determinada região. O problema é que o excesso de concentração populacional nas cidades faz com que as cidades não produzam nada. Essencialmente, o que as cidades fazem é comer montanhas para transformar matéria, consumir essa matéria e depois regurgitar nos rios e nos mares na forma de lixo, a maior parte das vezes tóxico. E nós encontramos 2, 3, 5, 10, 20 milhões de pessoas morando
numa mesma cidade, que nada produz. A maior parte das coisas que os seres humanos nelas fazem são serviços, são revenda ou venda de produtos que são o resultado de transformação de minérios, e verdadeiramente a cidade não produz nada. E aí está o grande problema, é a concentração populacional que nada produz e apenas gera toxinas. É bom que a gente comece a estudar, a despertar a memória dos conhecimentos ancestrais sobre o poder interno que nós temos de nos curar física, mental e espiritualmente, para que possamos nos reconectar, despertar a memória dessa conexão que nós temos direta com a Mãe Natureza, conhecer as forças da Mãe Natureza que geram saúde, que auxiliam a recuperar a saúde e que produzem alimentos, geram água e podem gerar matéria para nós construirmos casas e construir roupa sem criarmos o excesso de toxinas que a concentração populacional cria. Como nós fazemos essas contas matemáticas do jeito que falei lá atrás, e eu quero dar as boas-vindas aos novos ouvintes, este programa está sendo gravado, poderá ser ouvido mais tarde, continuando dentro deste parênteses. Daqui a pouco eu abro espaço para quem quiser participar com algum comentário, alguma pergunta, poder participar num tempo limite que vai de 1 minuto a 2 minutos. Para tal, basta clicar no seu nome aqui no programa e aparecerá um bonequinho de acenar. Se quiser falar, eu vejo esse bonequinho acenar e darei espaço para então poder também participar aqui desta nova iniciativa do canal Daniel Simões, este programa de rádio CDS, canal Daniel Simões. E continuando a linha que eu estava seguindo, quando nós fazemos essa lógica, continuamos dentro dessa lógica das contas matemáticas de distribuição populacional por áreas de terra, nós podemos ver que a Terra, hoje, a humanidade, poderia estar organizada em cidades bem mais pequenas, em comunidades bem mais pequenas, que vivessem de uma forma mais sábia, de acordo com as forças da Mãe Natureza, gerando pouco ou nenhum lixo. Isso então faria com que a abundância que a Mãe Terra manifesta, ela fosse bem usufruída e bem construída, criada por nós, seres humanos, que estamos nesta Terra, essencialmente com o poder de criar o paraíso aqui na Terra. Estas memórias sobre os conhecimentos das forças da Mãe Natureza para recuperar e manter a saúde, para gerar alimentos, gerar energia, gerar matéria-prima para as nossas necessidades de habitação, de roupa, de transporte e até de tecnologia, precisa ser recuperada. É uma memória ancestral, inerente à nossa mente, ao nosso espírito, ao nosso corpo, e é essencialmente e primeiramente isto que o sistema de controle está querendo e já faz há muito tempo, que é afastar as pessoas desta memória ancestral sobre os conhecimentos das forças da Mãe Natureza a nível físico, mental e espiritual. Quando nós nos conectamos com a Mãe Natureza, apenas recebemos coisas boas de equilíbrio, passamos a entender melhor a saúde, a doença, o nascimento, a vida, a morte.
Passamos a viver de um jeito mais leve, equilibrado, e é exatamente isso que o sistema não quer. O que o sistema hoje está fazendo, essencialmente, é alterar ainda mais a percepção que as pessoas têm de si mesmas, dos outros e da mãe natureza e da própria sociedade. Essencialmente, o que a sociedade hoje está fazendo é injetar programas de controle mental que distorcem a percepção que as pessoas têm sobre a realidade. Isso faz com que haja uma alteração profunda no comportamento que as pessoas têm. São as percepções mentais, emocionais, espirituais que geram os comportamentos e não são os comportamentos que geram as percepções. Os ditadores sabem disso. Eles sabem que não vale a pena estar a obrigar as pessoas a mudar de comportamento se elas não mudarem as suas percepções mentais, essencialmente. Eles sabem que se obrigarem as pessoas a mudar de comportamento e não mudarem a sua percepção da realidade, mais cedo ou mais tarde, as pessoas revoltam-se e voltam ao comportamento antigo. Então, inteligentes como são, porque não podemos de forma alguma subestimar a inteligência do sistema de controle e das elites que dominam todo esse sistema, sabendo disso, já há muito tempo que eles vêm investindo nos mecanismos de controle e manipulação da percepção da realidade. Com isto, nós não precisamos de ministérios da economia, porque nós não precisamos economizar. Nós precisamos ter a sabedoria de armazenar dentro das forças da abundância da mãe natureza, conhecendo os seus ciclos, para podermos armazenar para os períodos onde existe menos daquilo que precisamos. Ainda assim, com o nível de tecnologia e conhecimento que hoje já temos, facilmente uma região que tenha carência de alguma coisa poderia facilmente ser abastecida dessa coisa que ela estivesse em carência por outras regiões do mundo. Mas para isso é preciso nós despertarmos o sentimento de união em nós mesmos. É preciso que as pessoas que se sentam em cadeiras, não digo de poder, numa visão mais sublimada, digo em cadeiras de liderança, é preciso que essas pessoas também elas despertem em si o sentimento de união, a consciência da abundância e das forças da mãe natureza aqui na Terra. Então, neste momento, eu vou abrir espaço para alguém que queira comentar ou fazer pergunta. Para fazer isso, aviso desde já que está sendo gravado. Vou disponibilizar o áudio depois nos grupos. Quem quiser participar, fazendo pergunta, fazendo algum comentário, é só clicar no vosso nome, aqui na rádio, e irá aparecer uma função de acenar. Aí eu posso liberar o microfone e então poderão participar. Entretanto, os sons de fundo, do movimento, da sociedade cada vez mais barulhenta, chegam até nós. São todos procurando a sobrevivência neste meio de consumo desenfreado. Falam cada vez mais alto para se fazerem ouvir, se destacar. E é um desespero incrível. O mundo poderia ser bem mais silencioso. É uma das coisas que me incomoda mais neste mundo, é o barulho. É o som das televisões altas, que mesmo numa casa distante se fazem ouvir. É
a falta de respeito dos vizinhos em relação ao sono dos demais, são os carros de som, de música alta, as motos que aceleram, estrondosas, sem se lembrarem que existem idosos doentes, existem recém-nascidos supersensíveis, que existem animais também supersensíveis. Então, se nós queremos uma sociedade mais equilibrada com as forças da mãe natureza, precisamos limpar as nossas percepções, nos desprogramar de todo este sistema de controle e despertar a memória ancestral sobre as forças da mãe natureza física, mental e espiritual. Como ninguém se manifestou dos ouvintes para participar, não sei se por impossibilidade, se por não conseguir, eu vou, como este é o, sim, uma pessoa então manifestou-se, então é possível sim falar. Eu peço por favor que se apresente, porque o seu nome para mim aparece só como um ponto. Bom dia e bem-vindo ou bem-vinda. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Meu nome é Juscelino, eu sou de Brasília e eu tenho assim acompanhado o seu trabalho já há um bom tempo. E eu acho bastante interessante as coisas que você explana, explica. E às vezes eu fico procurando, né, respostas em relação a experimentos práticos de povos ou civilizações, estado que já chegaram a ter algo parecido com essas experiências que você comenta que são ancestrais. E por mais que seja um modelo que me aparenta ideal e seja factível, a gente parece que não consegue encontrar pares, né, que tenham a mesma compreensão. E eu queria saber se existe alguma experiência estatal, ou experiência de grupo ou coletivo, e é mais próximo disso do que você tem explanado. Porque a prática, às vezes, ela permite que a gente consiga reunir mais elementos de convicção e dar mais força, né, para tentar reproduzir. É isso. Eu não sei se eu consegui ser compreendido. Sim, fez-se compreender. Peço, por favor, que repita o seu nome, por favor. Meu nome é Juscelino. Juscelino. Muito grato, Juscelino, pela sua participação. Entendi perfeitamente a sua colocação. E sim, existem experimentos que têm funcionado bem, como, por exemplo, ecovilas. Só que o problema que nos deparamos com esse tipo de experimentos é que eles estão longe do problema. Esse é o problema. Porque a pessoa isola-se numa determinada área, as pessoas organizam-se do jeito que elas querem se organizar, só que elas não resolveram a fonte do problema, que é o coração humano que ainda continua vivendo dentro das grandes cidades. Isto que eu falei, deste despertar, desta memória ancestral sobre as forças da mãe natureza, para recuperar e manter a saúde, gerar a energia, alimento, matéria para as nossas necessidades, não é para agora, não. Nós estamos julgando sementes aos corações e às mentes e aos espíritos das pessoas para que se multiplique. Porque do jeito que a coisa está caminhando, o mais certo é as ecovilas serem invadidas por forças armadas, sejam policiais, sejam militares, de um sistema que não quer deixar ninguém de fora.
Esse é o grande problema do sistema. Então, uma das coisas que eu tenho vindo a estudar, a examinar dentro de todas estas pesquisas e estudo de vida que eu tenho vindo a fazer, é que a solução é a união entre as pessoas. Só que, como despertar esse sentimento dentro das pessoas? Isso aí é um mistério, é um problema, não é um problema, vamos chamar um problema muito difícil de resolver. Hoje em dia, eu começo a compreender que nós devemos trabalhar, lutar por o direito de nos organizarmos ao redor das coisas que são vitais para a nossa vida, do jeito que nós queremos. Porque o grande problema que está existindo não é tanto os modelos que estão sendo criados, como por exemplo este cenário que nós estamos vivendo hoje em dia, mas é a obrigatoriedade de as pessoas terem que viver esse cenário. E quem não viver esse cenário, ele é criminalizado, marginalizado, ilegalizado, e estamos já roçando na possibilidade de serem perseguidos. Então, nós, e isto é a coisa que eu hoje vejo mais viável, hoje em dia, é nós haver pessoas despertas, começar a lutar, a trabalhar pelo direito de nos organizarmos do jeito que nós queremos, por exemplo, ao redor da água, que hoje eu não posso cavar um poço aqui na minha casa, no terreno, e distribuir a água pelos vizinhos, do jeito que nós quisermos. Organizarmos ao redor desse poço do jeito que a gente quer. Criar uma canalização, filtros, fazer uma vaquinha mensal para manutenção de toda a logística que isso implica. Nós não podemos fazer isso, porque o Estado não permite. E o Estado, verdadeiramente, ele nem existe mais. Não existem mais países, existem corporações. O Estado, simplesmente, digamos, é uma camuflagem que, através de leis, vai impor na sociedade civil a vontade das corporações. Essencialmente, a vontade das corporações financeiras. Né? Então, existe sim, então, respondendo novamente à sua questão, existem sim projetos que já demonstraram e demonstram, tipo ecovilas e comunidades que se reúnem ao redor da terra, que é muito possível nós vivermos com tecnologias e ao mesmo tempo de uma forma mais unida, pacífica, tranquila, saudável. É possível sim. Mas precisamos enfrentar esse desafio todo. Neste momento, pessoalmente, eu não vejo que seja muito eficaz como solução para o problema mundial, digamos assim, esta imposta crise mundial. Eu não vejo como solução as pessoas se isolarem em ecovilas. Eu não vejo, não, porque existe grande probabilidade do sistema lhes ir bater à porta mais cedo ou mais tarde, querendo impor o modelo. Espero ter respondido. Se mais alguém quiser falar, dou boas-vindas aos ouvintes que chegaram agora. Quem quiser participar com perguntas, com comentários, é só clicar no vosso nome, que irão ver a função acenar, e então eu liberarei o vosso microfone durante 1 minuto, 2 minutos, para poderem participar. A Lenice está acenando. Bom dia, Lenice. Pode falar, Lenice. Ai, desculpe, estava fechado o microfone. Bom dia, Daniel. Na verdade, eu queria primeiro parabenizar pelas suas pesquisas, pelos seus trabalhos, que eu tenho acompanhado há um bom tempo, não há anos, eu te conheci recentemente, na verdade, pelo Bar do Todol, que eu estava pesquisando, e me tocou profundamente esse trabalho teu.
Depois acompanhei as tuas pesquisas de BIS, dos bancos, dos verdadeiros donos aí, verdadeiros entre aspas, donos, que se acham donos do planeta. Enfim, tenho acompanhado o teu trabalho e a tua coragem de enfrentar todos esses sistemas. Eu só tenho gratidão para você e parabéns. Era só esse comentário. Grata profundamente. Obrigada. Eu é que agradeço, Lenice, porque assim, eu só vejo, eu faço aquilo que a minha consciência me diz que eu devo fazer, né? Tem sido, essencialmente, todo este trabalho que eu tenho vindo a desenvolver tem sido baseado em passos de fé, né? E eu só sei que se ele está tendo bons frutos quando eu recebo algum retorno positivo, né? Das pessoas. Uma coisa que eu não gosto são de seguidores, isso aí eu evito, sabe? Eu até coloco às pessoas, olha, melhor não me seguir, vai que eu estou cego, né? Aí também sempre costumo dizer, olha, não acreditem em nada do que eu estou dizendo, vão verificar bem se é verdade, e se por acaso encontrarem erros no meu trabalho, por favor, me digam, para eu examinar se realmente o erro existe e eu poder corrigir, para que ele fique o mais claro possível, né? Essencialmente, nós devemos ir contra esta maré, não é contra, mas ir numa maré mais saudável, de criarmos laços entre nós, não é? Acima de tudo, não só laços virtuais, frios, mas criar amizades. Aqui pela virtualidade, eu já criei amizades que nós só ainda não nos encontramos fisicamente, não é? Mas se as amizades estão surgindo e as pessoas estão criando laços entre si ao redor do meu trabalho, não é ao meu redor, hein? Reparem bem, é ao redor do meu trabalho, é diferente. Ou do trabalho que eu tenho produzido, porque o trabalho, a partir do momento que eu o coloco em domínio público, ele já não é meu, não é? Ele passa a ser de quem o recebe, né? Então, se as pessoas estão conseguindo criar laços de amizade e sentindo benefícios na sua vida ao redor desse trabalho, então é porque está dando certo. Eu vou passar a palavra agora à Maria Teresa Barros. Bom dia, Maria Teresa. Pode falar. Tem de ligar o seu micro. Ah, sim. É que eu sou novata nessas coisas. Eu também quero agradecer muito, eu tenho acompanhado, e é um lugar de oásis, né? Porque, infelizmente, muitas coisas não podem ser comentadas, existe uma agressividade muito grande, né? Em torno de certos assuntos. Bom, o que eu quero dizer é que há algum tempo eu estive em Florianópolis, e eu visitei um sítio arqueológico. E essa civilização, assim, não destruía nada, né? Tem os lugares, os utensílios onde eles fabricavam as coisas. Enfim, eles plantavam, caçavam e não se tem vestígio de que houve uma destruição. E a pessoa que pesquisa nesse local foi em várias partes do mundo e verificou a mesma coisa, esses sítios arqueológicos, né, altamente sofisticados e uma civilização com muita sabedoria, né, onde as mulheres engravidavam na hora certa, as crianças nasciam com saúde, enfim, muita coisa a se estudar, né, pesquisar, né? Então, eu não sei em que época aconteceu essa mudança nesse planeta, né? Em que agora a gente vê tanta sujeira, né? Não se pode jogar tanto lixo, não tem um tapete cósmico, né? É um único planeta.
e tantos desserviços, tantas mentiras, né? Tanto hipnotismo. Essa é a minha colocação, Daniel. Muito grata por tudo. Grato, Maria Tereza. É uma participação muito boa, que nos faz lembrar das civilizações antigas, não é? É um estudo que eu venho fazendo, ou melhor, é um estudo que eu venho fazendo do estudo de outras pessoas, porque eu não tenho essa vivência de visitar locais arqueológicos assim pelo mundo, mas, por exemplo, eu acompanho o canal de um senhor, que é o Brian Forster, acredito que é assim que se diz o nome dele, e ele visita vários lugares do mundo, essencialmente aqui na América do Sul e no Egito, onde ele busca vestígios da civilização megalítica, que constrói com pedras gigantes, ou construía com pedras gigantes, usando tecnologia que nós não temos hoje. Eles construíam coisas que nós não conseguimos construir hoje. E é isso que é verificado. Eles construíam as coisas em harmonia com a natureza e utilizavam, digamos assim, eles construíam as coisas em função de determinados princípios que nós desprezamos, como, por exemplo, vibração de som. Então, nós, quando nos aproximamos desse estudo, dessas civilizações, por exemplo, aqui na América do Sul, no Peru, a civilização Inca, as construções da civilização Inca são todas em lugares onde tem construção megalítica. A civilização Inca não tinha tanto aprimoramento a nível de construção, mas eles tinham um conhecimento muito grande a nível de agricultura, de condução de água, de organização em termos energéticos das próprias comunidades. Não existiam grandes concentrações populacionais, apesar de existirem registros de cidades grandes, com várias dezenas ou centenas de milhares de pessoas, só que era isso que é interessante. Eles tinham essas cidades, com dezenas ou centenas de milhares de pessoas, mas viviam em harmonia com a mãe natureza. Eles conheciam as forças. Eles não viviam todos concentrados no mesmo espaço. As cidades, elas ocupavam assim espaços bem grandes. Dá para perceber que existia espaços abertos de natureza entre as habitações, e era outro jeito de viver. Não existe eu pelo menos eu não identifico que existe uma sociedade, um modelo perfeito de sociedade. Existem vários modelos de organização que aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo que se organiza encontram um jeito mais equilibrado de viver e de conviver uns com os outros, sempre procurando respeitar a mãe natureza, né? Então, se nós conseguirmos, vou falar antes, quando nós conseguirmos chegar a esse nível de convivência uns com os outros e com a mãe natureza, nós vamos descobrir que existem muitas formas de nos organizarmos, diferentes, e que nem por isso deixam de ser mais belas ou mais eficazes, não é? Ou menos belas ou menos eficazes em vez disso. Então, é uma inspiração para mim, realmente, as civilizações antigas. É uma coisa que eu estudo e é impressionante, impressionante. Isso é outra mentira. Outra das grandes mentiras aqui no planeta é a história da civilização, né? A história da humanidade. Então, meus amigos, neste momento são 10 horas e 14 minutos. Agradeço a participação de todos. Se mais alguém quer participar com algum comentário, alguma pergunta, pode clicar para acenar. E tem mais algumas pessoas querendo falar. Aviso que o tempo é de entre 1 minuto a 2 minutos para cada pessoa falar. E vou abrir espaço aqui para uma pessoa que tem o ponto, não sei se é a mesma pessoa. Pode falar. Oi, Daniel, tudo bem? É o Juscelino, novamente. Desculpa aí, tá Bem-vindo, me Juscelino. manifestando. Então,
eu tenho, você fala bastante sobre a questão do poder da mãe natureza e tudo, e eu tenho uma pequena experiência, assim, de trabalhar com a terra, e eu tenho a oportunidade de ter um jardim na minha casa, e aqui eu consegui fazer uma automatização da irrigação, ou seja, ele me dá muito pouco trabalho, e eu percebo, assim, que o poder que a água tem, né? E que a natureza é quando você consegue controlar os recursos hídricos e tudo. E eu também tenho assistido bastante a respeito de um tema chamado de agricultura sintrópica. E algo que me fez despertar a respeito da possibilidade de aproveitar, né, do nosso potencial de produção de biomassa, pelo fato de a gente estar no trópico, e que é muito pouco explorado. E eu queria saber se existe alguma experiência no sentido de aproveitar como é que se diz, juntar, né, a questão do desenvolvimento tecnológico e o poder da mãe natureza. Só que não porque às vezes, muitas vezes eu observo que existem experiências de trato com essas questões de aproveitar o próprio ciclo natural, mas sem empregar tecnologia. E quando eu comecei a estudar a respeito dessa nova abordagem da agricultura sintrópica, que é um suíço radicado no Brasil, ele tem justamente essa preocupação de empregar, né, essas novas tecnologias com práticas ancestrais de produção agrícola que foram deixadas de lado e que têm um grande potencial para revolucionar a questão da produção de alimentos. Eu queria saber se, para você, essa questão do estudo da mãe natureza também está vinculado com a questão do estudo dessas novas tecnologias. Porque, embora essas tecnologias que têm sido criadas, elas estão sendo muito mais empregadas na questão do controle, mas existe um outro lado, né? Porque essas tecnologias elas também podem ser utilizadas para você tentar aproveitar melhor os recursos da natureza. Eu, por exemplo, no meu jardim aqui, eu tenho um sistema de irrigação que eu consigo fazer todo o monitoramento dele pelo meu celular, pelo smartphone, consigo fazer uma programação em Python de maneira a colocar sensores, e os sensores fazerem leituras, por exemplo, de umidade do solo, ou se choveu ou não choveu. E aí, com essas tecnologias empregadas, eu basicamente o único trabalho que eu tenho é de coletar as flores, ou as flores não, as folhas, fazer a poda das árvores, mas em relação à questão da manutenção diária, basicamente meu trabalho se reduziu a zero. Aí é essa pergunta que eu queria fazer sobre a questão da tecnologia para aproveitar melhor os recursos da mãe natureza, mas não como vem sendo utilizado, né? A tecnologia muito para tentar domar a natureza e não para tentar explorar melhor a natureza. Bom, eu confesso que não conheço muito sobre esse tipo de tecnologias, mas o que eu observo a nível da utilização de tecnologias é que sim, elas podem nos auxiliar imenso em imensa coisa. Por exemplo, eu estive vendo um dispositivo, um robô, que dentro das plantações ele consegue com infravermelho, se não estou em erro, ele consegue anular pragas que apareçam nas plantações. Isso é fantástico, isso aí. Claro que nós temos que estudar, né, qual o efeito que esse infravermelho tem nas plantas, se é bom, se não é, porque as plantas já recebem infravermelho do sol, né? Mas aí é um infravermelho isolado. Então, mas é uma tecnologia incrível, não é? Por exemplo, quando nós olhamos para o tipo de tecnologia usada na medicina, é incrível. Hoje consegue-se fazer operações cirúrgicas à distância, através de robôs. Isso é incrível, isso aí. E cirurgias complexas. Hoje a pessoa perde um membro e conseguem colar o membro
não é? Com as tecnologias. Isso é incrível. Consegue-se fazer transplantes de órgãos, que eu não sei até que ponto é que isso será realmente algo verdadeiramente saudável, não é? Que aí, de repente, passam-me um bocado de coisas pela mente, porque tem pessoas que recebem órgãos de outras pessoas e começam a ter manifestações da pessoa ao qual o órgão pertencia, não é? Existe esses casos, então aí já começam a envolver coisas espirituais nas quais nós verdadeiramente não sabemos, né? Quais as consequências. Mas sim, a tecnologia, eu concordo plenamente na utilização de tecnologia para diversos fins, inclusive na agricultura, na captação e distribuição de água, nas comunicações. Precisamos é ver o nosso coração. Essencialmente é isso. É ver o nosso coração, observar bem a mente, porque o problema não são as tecnologias. O problema é o coração humano. É o tipo de pensamento, de mentes que estão à frente de todas essas corporações tecnológicas. Esse é que é o grande problema. Mas eu concordo plenamente, sim, com a utilização dessas tecnologias. Estava vendo aqui o Tiago, não. Então, meus amigos, este programa é o primeiro programa de rádio CDS do canal Daniel Simões, hoje, sábado, dia 15 de maio de 2021. Neste momento são 10 horas e 22 minutos, nós começámos às 9h30. Não quero fazer programas muito extensos. Está sendo gravado. Irei disponibilizar depois nos grupos este áudio. Agradeço imenso a todos a participação. A utilização deste recurso está sendo muito interessante. Gostei muito deste modo de nós podermos interagir uns com os outros. E desejo a todos uma excelente continuação de dia, saúde em todos nós, guarnição divina em todos nós. Agradecer às pessoas em nossa vida, agradecer a água, agradecer a comida, agradecer a motivação, a iniciativa, a criatividade, agradecer o trabalho e o dinheiro, agradecer pelas coisas que chegam até nós, que nos proporcionam boas qualidades de vida. Então, meus amigos, muita luz para todos!